Já está? Olá, então é assim. O meu interesse pelo trabalho do Arnold Stern começa em 2017, numa viagem à Ilha Graciosa, nos Açores, em visita de uma amiga. Portanto, fui visitar uma amiga juntamente com a Sara, com a Sara e ficamos a saber que a nossa amiga foi professora, ensinou portanto este método na Alemanha. Ela é alemã, o Arnold Stern também é alemão, apesar de ter dupla nacionalidade também francesa, que é onde vive, em França. E foi, portanto, nessa viagem que tivemos contacto. Ela falou-nos sobre este trabalho, mas de uma forma muito pontual, algo nada explorado, pronto. O que ela nos falou foi muito pouco, mas foi muito intenso, ou seja, eu e a Sara acho que também sentimos uma grande afinidade com isso, pronto, é melhor começar a falar sobre o que é. Portanto, o Arnold Stern desenvolveu um conceito e um método de terapia pela arte, nomeadamente pela pintura, em que ele, portanto, começou esse trabalho, longe ainda de imaginar que ia desenvolver estes conceitos e esta metodologia, com crianças vítimas de guerra, portanto, órfãos. E foi no sentido de as ocupar, portanto ele ficou responsável por ocupar X crianças, e então disseram, olha, faz então o que tens aí uns papéis, umas canetas e faz alguma coisa com elas. E ele verificou que em determinado contexto, que era o contexto tão precário que ele tinha, que era uma sala sem janelas, com meia dúzia de cores e com meia dúzia de papéis que os teve que colar à parede, não é? Porque não tinha, como é que se diz, os cavaletes, não é? Que são usados normalmente nos ateliês de pintura. Ele percebeu que as crianças se expressavam de uma forma libertadora, não é? E muito especial, portanto, acho que só lendo os relatos dele e estudando mais um bocadinho ficamos a perceber melhor. Mas só o facto de eu saber isto interessei-me muito, porque primeiro falamos em conceitos de liberdade, não é? De expressão, falamos num método e numa técnica e num conceito que surgiu do acaso, portanto ele não pensou em estudar nada, ou seja, parece que as coisas aconteceram e ele depois, pela observação, começou a verificar que havia um certo padrão nos trabalhos que as crianças faziam e também uma felicidade muito grande que elas exprimiam naquele momento em que estavam no ateliê. Pronto. Podia falar assim um bocadinho mais sobre o trabalho dele, no sentido em que ele depois foi fazer alguns estudos por muitas partes do mundo, nomeadamente em tribos sei lá, da América do Sul e da África e por muitos sítios, não é? Em que ele começou ainda pela sua observação a perceber que existia, e foi isto que me interessou, mais ou menos este conceito, que existe uma memória orgânica coletiva coletiva em termos de humanidade, que está presente, quer seja numa criança que nasceu no Porto, na cidade, quer tenha nascido numa tribo na Amazónia. Que os primeiros desenhos, os primeiros traços, a primeira expressão, não é, pintada ou desenhada é igual. E eu ainda não sei explicar muito bem isto, sinceramente. Não sei porque então, é que isto acontece. E por isso é que surge a motivação de organizar esta formação no Porto? E surge, primeiramente surge a minha motivação de estudar.
Como eu não leio francês, tenho alguma dificuldade em ler todos os livros que ele tem, que já não são muitos, porque portanto, ele já tem mais de 90 anos e ele escreveu principalmente os livros, escreveu os principais livros, não sei, pá, há 60 anos, ou começou, pronto, portanto são muito antigos e muitos deles já nem existem. Outros existem, pronto, principalmente em francês. Em português, eu encontrei 3, traduzidos em português, encontrei 3. Pronto. E foi isto que eu disse que me despertou o interesse. Pronto. Também comecei a perceber que eu tenho uma filha com 3 anos e comecei a perceber que as primeiras garatujas, que é assim que ele chama, os primeiros traços, realmente coincidem, incrível, com aquilo que ele fala. Portanto, ou seja, os desenhos que ele nos apresenta, feitos por, neste momento, se calhar, milhares de crianças, eu vejo que a minha filha representa da mesma maneira, faz esses desenhos, são os mesmos, ou seja, essa memória orgânica parece que acontece mesmo e que existe, não é? E eu tenho assistido a essa evolução nela, portanto, ela já, não é? Ela tem 3 anos e já faz desenhos, sei lá, antes de um ano, penso eu, não é? E percebo que há uma evolução daquilo que ele fala, o que é evolução, pronto. Não é uma evolução no sentido de positivo ou de bonito, é a evolução normal, é a evolução que acontece com todos os seres humanos, não é? Que o que ele fala, e isso também é muito importante, que pode ou não acontecer de uma forma mais potenciada se nós deixarmos as crianças expressarem-se sem estarmos a sugerir temas, a dizer que isto é bonito ou é feio, a dizer mas isto é um carro ou é uma casa. Isso não interessa nada e, pelo contrário, isso limita a sua expressividade, a sua expressão, essa tal expressão mais intrínseca, não é? Pronto, porque quando as crianças desenham e pintam, não estão propriamente a querer, podem não querer estar a representar nada, mas sim estão-se a expressar, estão a utilizar a pintura e o desenho como a sua segunda linguagem, não é? Uma vez que elas ainda não dominam todas as palavras e todos os conceitos, não é, sociais para se expressarem. Então, os desenhos são a sua segunda linguagem. E só de pensar nisto, assim, de uma forma muito consciente, acho que dá que questionar, não é? Como é que eu... Claro que a maior parte de nós, educadores, pais e professores e o que é que seja, que estejam com crianças, não fazem de propósito, não é? Não é com a intenção de boicotar essa expressividade da criança, não é? Que dizem faz isto ou faz aquilo, é bonito ou feio, não é? Pronto, mas se tivermos consciência de que estamos a limitar a sua segunda forma de se expressar, que é o desenho e a pintura, acho que é a mesma coisa que estar a dizer não uses essa palavra, usa esta ou diz assim, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Sara? Em que é que vai consistir a formação, o curso e a nível de conteúdos? Esta formação vai ser dada vai ser dinamizada por uma mulher brasileira que trabalha em arte como forma terapêutica, mas também é formada em artes visuais, artes cênicas e que fez formação diretamente com o Arno Stern. Chama-se Soraya Lucato. Estão a apanhar assim. E os conteúdos foram definidos por ela, por isso vão ser um bocadinho mais amplos do que aquilo que nós temos tido acesso neste momento, não é? Porque a Mafalda tem vindo a estudar através destes livros que estão disponíveis. Eu também agora tenho lido e vou acompanhando. Mas o interesse é ter uma formação com uma pessoa que teve formação diretamente com o Stern. Então, por exemplo, poderá dar conteúdos mais concretos em relação à interpretação que se fazem destes desenhos. E consistência, não é? Sim, é porque é uma formação prática, ou seja, nós, enquanto adultos que vamos estar a ter formação, vamos trabalhar no ambiente que depois seria proporcionado às crianças, ou seja, vamos pintar,
o jogo de pintar vai ser praticado por toda a gente e vai ser complementado com essa parte teórica de perceber como é que trabalhar, ou seja, como é que facilitamos o funcionamento dentro desses ateliês, qual é a postura que um facilitador deve ter ou não, por exemplo, estas coisas de não intervir demasiado, não julgar, orientando demasiado as crianças, mas vamos ter a prática também de sermos nós de vivenciar. Sim, e isso a mim também me atrai bastante, porque eu acho que além do meu interesse, pronto, eu sou uma pessoa curiosa e achei interessante esta abordagem do Stern, mas também vejo isso como uma ferramenta de libertação pessoal, ou seja, eu sinto que nunca tive uma ligação muito trabalhada com a pintura, não é? Como a maior parte das pessoas pintava ou desenhava em criança, depois fui para a escola, tive aquelas aulas de educação visual, mas como não tinha um particular talento para isso, ficou um bocadinho abafado. E acho que é uma ferramenta, eu imagino que isso possa ter uma utilidade na minha vida como uma ferramenta de libertação. Sim. De eu libertar a minha criatividade para outras coisas nas quais eu trabalho, mas sentindo que não tenho esses julgamentos, não é? Ou seja, poder expressar-me simplesmente, sem estar a pensar, eu não tenho jeito, porque eu não sei. Pronto, então eu, ao fazer esta formação, também tenho esse objetivo de aprender para poder trabalhar com outras pessoas, mas também para poder crescer, eu, enquanto pessoa. Sim, acho que só queria acrescentar uma coisa, o que a Sara falou, acho que é mesmo importante. Acho que todas as pessoas que se interessarem por este método, deviam mesmo passar pelo método. Ou seja, pintar durante 1h30, com as condições que o Arno descobriu, não é? No fundo, descobriu e depois estabeleceu como as indicadas para que esta expressividade genuína e aconteça. Ele também não diz que não pode acontecer noutros momentos, não diz que a criança em casa, não é? Sem ter a tal sala, a mesa palete e não sei o quê, não o possa fazer. Claro que faz. E faz muito bem, sempre que seja uma coisa que venha dela, não é? Que ela diga, vou pintar. Ou tentar, ela vai e ainda com o mesmo princípio dos quem esteja com ela, que é não julgar, não ser qualquer juízo de valor sobre o que ela está a fazer. Mas o que ele diz, pronto, é que realmente nestas condições há qualquer coisa misteriosa que acontece. E é esse lado também, sem querer estar a ser, pronto, esotérica, nem mística, nem nada, mas que acontece. E eu tenho essa experiência, não com crianças, porque ainda não desenvolvi num ateliê com crianças, ainda não aconteceu, mas tenho desenvolvido um ateliê com o método do Stern com adolescentes e adultos, em contexto de terapêutico para as dependências. E tem sido uma viagem incrível, portanto já comecei em agosto do ano passado e só posso dizer que daquilo que eu observo é fantástico. Claro que há pessoas que têm muita dificuldade, não é? Principalmente quanto mais adultos são, sei lá, não é adultos, mas em idade, não é? Eu acho que é mais difícil, porque eu acho que estamos tão castrados no sentido de termos vergonha de nos expressarmos, pronto, pelo desenho, às vezes também por outras formas, não é? Pelo desenho, que achamos que estamos sempre a fazer mal, que isto não está bem, que não está bem representado. Mas sinto que quando as pessoas se entregam, a coisa flui e aquela hora passa muito rápido e depois no fim vêm-me dizer que bom, foi mesmo libertador, foi bom parar, porque não é, estamos a falar em contexto de comunidade terapêutica em que todo o dia eles vivem lá, todo o dia há terapia e grupos e isto e aquilo, e muito racionais, não é? Sempre a pensar, sempre a refletir e autorreflexão e tudo mais, que naquele momento eles não têm que pensar em nada, só têm que deixar fluir, não é? Pois, porque embora haja essa interpretação dos desenhos das crianças, o objetivo não é ser discutido com as crianças no momento, tipo, e agora tu desenhaste não sei o quê, que faz parte deste... o espaço da pintura é esse espaço de libertação de expressão, não é?
E essa interpretação depois é feita por quem estiver lá a dinamizar e sobretudo a observação. Porque este tipo de método faz parte de muitos métodos que existem deste género, não é? Que partiram da experiência, ou seja, de vivências concretas em que havia um intelectual, por exemplo, estou a pensar na Montessori, que também partiu assim de uma coisa semelhante, que é, começou a fazer experiências em meios com muitas carências e foi observando que se fizesse certas mudanças criava condições para dar às crianças espaço para crescerem e se irem educando, não é? E o método do Stern é muito semelhante, é criar um espaço em que tudo esteja ao nível das crianças, que elas tenham acesso aos materiais, que possam fazer as suas decisões. O adulto está lá como uma ferramenta de ajuda e pronto, e depois as coisas acontecem. E tanto como isso acontece com crianças, também pode acontecer com... E para quem é a formação, quando vai acontecer e como é que as pessoas podem inscrever? A formação acontece de 22 a 26 de julho, na Casa dos Açores do Norte, que fica na Rua de Bonfim, número 163. As inscrições podem ser feitas para... Pois, como é que vamos dizer isto num vídeo? Se calhar a melhor forma é contactar-nos para o e-mail. Sim. Porque nós temos um formulário online. Ok. Mas o nosso e-mail é arnosternporto@gmail.com. Sim, e temos uma página no Facebook que se chama Clolier Porto. E pronto, também está lá o formulário e está lá se não estava a estar. Clolier, como a Soraya escreve, não é? Sim. Então é C-L-O-L-I-E, não é? E Til. Desculpa, Chapéuzinho. Ok. E falta dizer quem é que pode, para quem é que está pensada a formação? Está pensada sobretudo para pessoas ligadas à educação ou às terapias, não é? Professores, formadores, educadores sociais, psicólogos, pais, educadores de infância, mas não há nenhuma obrigatoriedade, pode ser pessoas simplesmente interessadas e tem um mínimo de inscrições de 8 pessoas, portanto a formação só se realiza se tivermos esse mínimo de 8 pessoas, porque o valor da formação vai servir para pagar os custos de viagem, alojamento e alimentação da formadora. E qual é o período de inscrição? Até ao final do mês de junho e no final do mês de julho realiza-se o curso. Se não tivermos o mínimo de inscrições, o valor inicial, porque nós pedimos um valor inicial de inscrição, é devolvido. Ok. Se não tivermos as 8 pessoas. Se não acontecer o curso. Mas aproveito só para dizer uma única coisa, se ainda não estiverem a ouvir, que é, mesmo que o curso não se realize e que hajam pessoas interessadas, nós queremos muito e temos muita vontade em criar um grupo de estudos, ou seja, estudamos todos juntos com alguma regularidade e depois um dia, quem sabe, até vamos ter aulas com o Stern se ele ainda for vivo, não é? Pronto, beijinhos. Tchau, obrigada.